Enfim, o Corinthians vai encarar nada menos do que o Flamengo numa semana horrorosa para o Corinthians. O Corinthians não pode perder esse jogo. Se for o Flamengo, como pediu o São Paulo, jogando assim com frequência, a chance do Corinthians é mínima, porque o Corinthians nunca esteve tão mal. Olá, nação! Vocês estão gostando do vídeo? Se inscreva no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdo como esse. Agora, sem enrolação, vamos voltar para a notícia. O bom tem Flamengo e Corinthians, só isso. O Flamengo se venceu o melhor jogo com o São Paulo contra o Flu, 0x0 do Flu do Diniz, 0x0, mas foi um amasso. E encara um esfacelado Corinthians, que perdeu mais uma, dessa vez para o Galo, na quarta-feira. Quais as perspectivas para esse jogaço? Será que o Corinthians sobrevive? O Luxemburgo sobrevive? Enfim, o Corinthians vai encarar nada menos do que o Flamengo numa semana horrorosa para o Corinthians. E aí a gente começa a lembrar, né? Eles fizeram a final da Copa do Brasil outro dia. Desde então, o Corinthians só piorou. O Corinthians não pode perder esse jogo. Porque mesmo que o Inter perca do Grêmio, ele ainda pode não entrar na zona do rebaixamento. O Corinthians perdendo permanecerá na zona do rebaixamento. E no domingo seguinte tem o Fluminense, embora em Itaquera, mas tem o Fluminense. Ou seja, a possibilidade de o Corinthians ficar mais 2 rodadas na zona do rebaixamento é enorme. Mauro, do outro lado, o Flamengo fez seu melhor jogo contra o Fluminense. Corintiano, amassou o Fluminense, foi 0x0 ali. Olá, nação! Vocês estão gostando do vídeo? Se inscreva no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdo como esse. Agora, sem enrolação, vamos voltar para a notícia. E ainda já é o primeiro clube que oficialmente abre a temporada de reforços do meio do ano. Contratou aí o Luiz Araújo, que era o jogador que surgiu no São Paulo, agora estava na MLS. Há uma diferença grande hoje. Eu acho que para domingo, embora o Flamengo não esteja vivendo ainda um momento que mereça tantos elogios, né? Deu um sinal claro aí de reação, nunca se sabe que Flamengo vai ser esse, vai ser o time songamonga, preguiçoso, acomodado dos jogos contra a Alcas, final do campeonato contra o Fluminense, segundo tempo contra o Bahia em Salvador, ou vai ser um time atuante, como foi contra o Fluminense em 3 ocasiões esse ano. Da derrota 2x1 na Taça Guanabara, na vitória 2x0 na final do Carioca, primeiro jogo, e também nessa partida agora. Mesmo com o Vitor Pereira, o Flamengo teve partidas em que marcou forte o Fluminense, dificultou o jogo do Fernando Diniz. Então, se for o Flamengo, como pediu o São Paulo, jogando assim com frequência, a chance do Corinthians é mínima, porque o Corinthians nunca esteve tão mal. O Corinthians está muito mal. O Corinthians não tem sequer um técnico capaz de entender o que está acontecendo no jogo. As entrevistas do Vanderlei Luxemburgo após as partidas, elas são para o corintiano arrancar os cabelos. É desesperador. É um negócio assim. Ele disse na quarta-feira, após a partida, que o Corinthians esteve perto de ganhar o jogo do Atlético. O Corinthians não teve pé de ganhar nada. Tomou uma pressão o jogo inteiro. O Cássio fazendo cera, tomando pressão. Aí teve 2 bolinhas ali que chegaram ali. O Fausto Vera, uma chance, outra bola perdida pela defesa do Galo. Uma fumacinha de gol, diria o Valdir Amaral, né, o velho narrador. Mas não competiu. O Atlético, mesmo sem ser brilhante, foi muito superior. O 2x0 foi muito barato. E o técnico fala, depois do jogo, parece que ele viu uma coisa completamente diferente. E não há nenhum sinal de melhora. O Corinthians hoje é um time de futebol sem nenhum comando técnico, tático, estratégico, nada. Zero. Não existe, gente. É um negócio assim que chega a ser angustiante de ver. E é assim que ele vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo. Se o Flamengo fizer uma partida parecida com o jogo contra o Fluminense, evidentemente é um favoritismo muito grande, talvez o maior nos confrontos entre os dois nos últimos tempos. Eu comparo esse jogo de domingo, se o Flamengo fizer um jogo correto, digno, ao que aconteceu em 2015, num jogo que o Corinthians ganhou de 3x0 do Flamengo, passeando no Maracanã, e que a gestão do Maracanã, na época era da Odebrecht, aquela coisa toda, colocou o hino do Corinthians antes do jogo, e a torcida do Flamengo ainda ficou mais pé da vida do que com o resultado. O hino do Corinthians tocou, porque nunca toca hino do Flamengo em Itaquera, nem no Morumbi, nem no Allianz Parque, nem no Beira-Rio, nem em lugar nenhum, só nos jogos do Flamengo. O que é óbvio, né? Vai tocar hino do Flamengo no estádio dos outros. Tocaram o hino do Corinthians, uma alegação de que é uma homenagem ao Casagrande, ou coisa assim. Isso deu uma péssima repercussão na época, porque a torcida obviamente não gostou. E fora o hino, tocando o hino do Corinthians no Maracanã antes do jogo, foi 3x0, assim, com extrema facilidade. Mas muito fácil. O Flamengo era presa facílima e ainda foi logo depois que contratou Guerreiro e Sheik ao Corinthians, que o Corinthians devia dinheiro aos jogadores, aí fizeram aquela composição, o Flamengo pegou os 2 jogadores, o Sheik recontratado, o Guerreiro contratado pela primeira vez, nem única vez pelo Flamengo,
E o Corinthians colocou ainda uma cláusula e o Flamengo aceitou aquilo, que eles não podiam jogar contra o Corinthians. Quer dizer, é brincadeira, né? Como era também a gestão de futebol do Flamengo naqueles tempos, né? É o fim da picada. Você contrata um jogador, paga, aí o cara que está devendo ao jogador, que cede aquele jogador porque não consegue mais mantê-lo, fala, não, mas contra mim não pode jogar. Sim, perfeitamente. E não jogou, tomaram de 3-0. Eu acho que esse jogo de domingo, se o Flamengo fizer o seu papel correto, que é jogar com o mínimo de envolvimento e interesse, e não aquele time preguiçoso, acomodado, de jogos que eu citei há pouco, vai ser parecido, porque o time do Corinthians, gente, é uma coisa muito, muito, muito assustadora. Acho que a palavra é essa. Eu acho que o torcedor do Corinthians, que tem o mínimo de noção do que é um jogo de futebol, aquele cara fanático que está sempre vendo o copo meio, não, totalmente cheio, não adianta falar. Mas o torcedor que tenha um pouquinho de espírito crítico, ele está bem preocupado, porque os jogos são de assustar. 13% é o percentual de aproveitamento da atual comissão técnica. 13%.